Olá pessoal, que Deus abençoe a todos abundantemente. Eu gostaria de falar hoje nesta mensagem com respeito a que muitos querem justiça, mas nem todos a buscam. Você tem recebido o que é justo? Tem conquistado todos os seus direitos? Todos querem justiça, mas nem todos a buscam. No blog do Bispo Macedo, ele explica que existem razões para que muitos não busquem a justiça. Uma delas é que, apesar de haver muitas leis humanas, há injustiças que nenhuma delas resolve. Que lei pode fazer, por exemplo, o marido largar a amante ou o filho abandonar as drogas? Também existem muitas pessoas que não vão atrás da justiça porque não conhecem seus direitos. Outras dizem que a justiça é cara, pois exige que se pague um bom advogado, que se tenha tempo para seguir e acompanhar o processo e que se espera o julgamento. Tudo isso demanda tempo, gastos, e existem garantias, e não existem garantias de êxito. Existe ainda quem diga que confia na justiça de Deus e por isso acha que ela é automática. E esse é o grande erro de muitas pessoas, achar que a justiça de Deus ela acontece na vida da pessoa de maneira automática. E isso não é verdade. Tudo na vida é provocado. A moça, por exemplo, quando ela fica grávida, ela não fica grávida do vento, ela não fica grávida do nada. Aquela gravidez é provocada, ainda que de uma maneira errada, ainda que de uma maneira equivocada, mas aquela gravidez foi provocada. Quando uma pessoa se queima, aquilo é provocado. Às vezes a pessoa brinca com fogo. Então as coisas na vida acontecem porque são provocadas. E, infelizmente, muitas pessoas querem a justiça na sua vida, mas elas não provocam essa justiça. Elas cruzam os braços e ficam esperando que aconteça a justiça na vida dela de maneira automática. Quantas vezes as pessoas injustiçadas dizem ou pensam: está nas mãos de Deus, mas nem a justiça dos homens, nem a de Deus vem sem que se pleiteie pelo seu caso. Você vê que a Bíblia explica isso no livro de Isaías, capítulo 41, versículo 21, quando diz assim: apresentai a vossa demanda, diz o Senhor. Então veja, meu amigo e minha amiga, que Deus, Ele pede, Ele exige que nós apresentemos a nossa demanda, que nós apresentemos a nossa causa, que nós apresentemos a prova da nossa fé, para que Ele então possa fazer justiça. E neste domingo, em todas as Universal, inclusive aqui na Universal de Alagoinhas, nós estaremos apresentando para Deus a prova da nossa fé no altar. Você que precisa de justiça na saúde, na vida econômica, na vida familiar, na vida sentimental, na vida espiritual. Você que é uma pessoa que você procura sempre fazer o melhor para os outros, mas sempre recebe o pior. Você tem dado de si no seu trabalho e não tem sido honrado. Você tem sido uma mãe que tem se dedicado ao seu filho, mas o seu filho ele tem sido motivo de desgosto para a senhora, para o Senhor. Então eu quero convidar você para estar conosco nesta fé. Amanhã mesmo você pode chegar numa igreja universal e participar desta campanha da justiça divina, já que nós estamos na semana da justiça divina. Então venha, participe, porque com certeza a sua vida vai mudar. Eu quero que você acompanhe agora esse relato dessa senhora que esteve conosco neste domingo e ela apresentou no altar a sua prova da fé e ela obteve justiça. Ela obteve justiça dupla, porque ao princípio ela lutou pelo marido, mas no meio da luta a sua filha ficou doente
e ela então teve que apresentar o seu voto de sacrifício pela filha. Mas Deus fez justiça à fé dela, transformando a filha e também seu marido. Seu marido hoje, um homem transformado, porque Deus fez justiça na vida dela, já que ela manifestou uma fé justa no altar. Isso também pode acontecer com você. Acompanhe neste momento. Para que a justiça fosse feita na vida da senhora. Foi meu casamento. Desde então eu tinha um casamento que toda mulher tem o sonho de ter. Um marido companheiro, vivíamos sempre juntos, tudo compartilhávamos junto. E depois de 3 anos de casada... De 6 anos? 3 anos. Depois de 3 anos de casado, ele mudou completamente a personalidade dele. Virou uma pessoa estranha. Eu não conhecia mais. Bebia bastante, saía, não me dava satisfação. E nesse decorrer do tempo, tinha hora que ele retornava a pessoa que era antes que eu tinha conhecido. Ele passou a ter duas personalidades. Isso era injusto. Era injusto. Porque a senhora não casou com 2 homens. A senhora não casou com uma pessoa que tinha 2 cabeças. Exato. A senhora casou com uma pessoa que tinha um pensamento, que tinha uma decisão e depois mudou. Mudou completamente. E nesse decorrer que ele tinha essas 2 personalidades, hora estava bem, hora não estava, eu engravidei das gêmeas. E nesse decorrer foi um sofrimento com essas 2 personalidades. E eu vim para o altar. Eu entrei, cheguei aqui, não frequentava, mas vi o pastor falando sobre um voto diante do altar, naquela injustiça que você estava tendo em sua vida. E aí eu disse, eu vou pegar esse envelope, eu vou participar, eu vou pedir a Deus essa justiça no meu casamento, porque é injusto o que está acontecendo comigo. E aí eu pensei, na época eu não estava trabalhando, mas eu tinha uma reserva que eu guardava, para se caso acontecesse algo, eu tinha aquele dinheiro até então, porque meu marido tinha 2 personalidades, ele não estava me ajudando em nada, uma hora estava, outra não estava. E eu falei para Deus, aquilo ali vai ser o meu melhor, é o melhor que eu tenho para te dar. E eu fui em casa, eu lembro que na época eu saí juntando, eu achei pouquíssimo para o que eu estava pedindo para Deus, mas pedi, peguei o envelope eu observo nas suas palavras que a senhora queria fazer justiça no seu voto, não é isso? Isso é importante as pessoas entenderem. A senhora Maria, ela achou pouco, porque o que ela estava pedindo estava aqui, mas o que ela ia apresentar aos olhos dela estava aqui, mas era o melhor dela. E a pessoa tem que entender que a proporção do que eu peço também tem que ser a proporção do que eu dou. Amém? Justiça é isso. Se eu quero algo grande, então eu tenho que fazer um esforço grande. Na proporção do que eu quero conquistar, é a proporção do esforço que eu tenho que fazer. E foi isso que ela fez. Ainda que o valor parecia pequeno, mas o seu esforço estava proporcional ao que a senhora queria. Exato. E eu peguei o envelope, foi um dia de sexta-feira, e na segunda-feira, uma das minhas filhas, que faltava 20 dias para completar 1 ano, ela começou a ficar doente, e não sabia o que era. E eu falava para ele, toda vez que ele chegava em casa, eu dizia para ele que estava acontecendo algo com ela. Ela reclamava de dores nas pernas, ela não conseguia andar. E ele não ligava, acho que ele achava que era para chamar atenção. E eu disse a Deus, Senhor, eu vou mudar. Eu não quero mais saber do meu casamento. Eu quero que o Senhor restaure a saúde da minha filha. Eu quero te entregar os meus filhos em tuas mãos. Então, eu vim na quinta, fui para o médico com ela. O médico era um dia de feriado aqui da cidade e não tinha como ele fazer os exames. Então, ele me aconselhou a ir para Salvador. E eu lembro que eu vim na sexta-feira, era um dia também, 8 dias depois, eu vim na sexta-feira, falei com o pastor que queria entregar o meu voto. Falei para ele quantidade, não falei nada. Queria entregar meu voto. E aí entreguei. Quando foi no sábado, ela foi para a emergência e foi, num diagnóstico, foi meningite. Meningite bacteriana. E aí eu pedi para Deus, troquei meu voto, né? Limitei Deus. E fui buscar a cura da minha filha. O médico chegou para mim e falou, mãe, sua filha, se ela sair viva, ela vai sair com sequelas.
E eu falei para Deus, eu não aceito. Quer dizer, a justiça dos homens, a senhora não poderia contar com a justiça dos homens. De nenhuma forma. E nesse momento, meu esposo, que não cria em Deus, em nada, botou a mão na Bíblia e prometeu para Deus que se Deus curasse a filha dele, ele iria restaurar o casamento dele, cuidar da família dele, e até então que estava bebendo demais, era bebidas que a gente nunca conheceu ele dessa forma, também não tocaria em bebida alcoólica nunca mais, e iria restaurar a família. E eu saí daquele hospital com a minha filha curada e com meu marido transformado. Deus fez justiça. Ele fez justiça. Amém. Que Deus siga abençoando a senhora mais e mais. Amém, gente?